Três jogos movimentam essa segunda-feira de Série B, tem Criciúma visitando o Novo Horizontino, tem o Amazonas tentando engrenar na competição recebendo o Avaí e tem o confronto de um Remo embalado por um bom início de trabalho do Daniel Paulista, recebendo o Coritiba de Mozart que vem de um resultado ruim no Couto Pereira. Trazer uma avaliação breve sobre esses três jogos, fique à vontade para trazer um pouco da sua expectativa, o seu placar para esses três confrontos. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Olhando para esses confrontos daqui, eu entendo que não dá para cravar um grande favorito para essa noite de segunda-feira. São três confrontos minimamente equilibrados, mas avaliando o que se tem de desempenho, o que se tem de resultado e o que se tem de projeção, eu vou começar avaliando Amazonas e Avaí, que é onde eu entendo que a gente pode ter uma equipe levando a melhor, uma equipe com algum grau de favoritismo um pouco a mais. O Amazonas vem de um início de campeonato brasileiro ruim, avaliando principalmente o jogo contra o Goiás e o jogo contra o América. Contra o Goiás o placar foi mínimo, mas o retrato do jogo foi muito preocupante. Um Amazonas que não conseguia sair do campo de defesa, um Amazonas que em grande parte do confronto teve um jogador a mais na verdade do que o Goiás e não conseguiu incomodar o Tadeu depois da expulsão do DG naquele momento, e era até compreensível naquele momento, na estreia da Série B, observando o que foi a semana do Amazonas naquela ocasião. Vinha de um título estadual, vinha ressacado da final do campeonato amazonense, tudo bem perder contra o Goiás na Serrinha. Só que aí vieram os outros jogos, a terceira rodada trouxe um Amazonas muito frágil e também a partir da ideia de jogo, um Amazonas que foi corajoso até demais contra o América, se lançou muito à frente. Dos 3 gols sofridos pelo Amazonas na ocasião no Independência, 2 foram de contra-ataques e o único gol marcado pelo Amazonas no Independência foi um gol contra do Ricardo Silva. Então aqui eu vejo uma fragilidade alta do Amazonas diante de um Avaí que parece engrenar com um início de trabalho do Jair Ventura. Um Avaí que vem de um bom resultado, que não estreou a nível de resultado mal, estreou na ressacada contra o Novo Horizontino, por mais que tenha o peso do fator mando de campo, mas era um Avaí que naquele momento tentava assimilar um novo treinador e empatou contra o Novo Horizontino. Eu entendo que é um Avaí que tem um grau de favoritismo considerável para esse jogo, apesar de ser um confronto fora de casa. Talvez o fator mando equilibre um pouco mais o jogo, mas aqui eu vejo e entendo como um Avaí podendo levar a melhor. A gente parte para os outros jogos, vou falar sobre transmissão também, onde você vai poder acompanhar a cada uma dessas partidas. A gente parte para os outros jogos indo para o Mangueirão. Se tem Remo contra o Coritiba, um Remo que tem um início de trabalho do Daniel Paulista muito promissor, que já traz alguns resultados. Talvez o jogo mais marcante do Remo tenha sido contra o América no Mangueirão, palco desse confronto contra o Coritiba. O América que só perdeu para o Remo, inclusive na Série B. E um Remo que não foi incomodado sim, pelo América na linha defensiva. O Remo se comportou muito bem defensivamente, conseguiu construir o placar muito bem contra a equipe mineira e tem um outro adversário que quando a gente faz a projeção, talvez tenha a mesma projeção do América. O Coritiba que vem de um resultado ruim na Série B, né, empatou dentro de casa e o que agrava ainda mais era o ponto de um Novo Horizontino com uma desvantagem numérica, então foi um resultado ruim. E se tem o ponto de talvez o Coritiba não contar com o nome do Nicolas Careca para o jogo. Tem um possível retorno, um provável retorno do Alex Silva, mas pode não contar com o nome do Careca para o confronto. Ainda assim, é um Coritiba com bons nomes, como é o caso do Josué, como é o caso também do Machado. Tem um bom meio de campo o Coritiba, tem o Sebastião Gomes também, tem o Zeca no corredor, provavelmente esquerdo. Enfim, aqui eu entendo como um jogo equilibrado. Se o Remo conseguir retratar um pouco o que foi a partida contra o América, o Remo pode levar melhor.
E se o Mozart conseguir extrair o máximo desse grupo do Coritiba, apesar de provavelmente não contar com o nome do Nicolas, é um Coritiba que pode também ser muito competitivo e talvez sair até mesmo com a vitória do Mangueirão. Aqui eu vejo um jogo totalmente em aberto. E Novo Horizontino e Criciúma, a gente vem com um Novo Horizontino vindo de bons resultados nesse início de trabalho do Humberto Louser, contra um Criciúma que iniciou mal a Série B, não conseguiu pontuar nas 2 primeiras rodadas, mas vem de uma goleada sobre o Atlético. Aí a gente pode até ponderar e pontuar sobre o adversário. O Atlético que não vem tendo um bom início de Série B, mas ainda assim foi um 4-0 do Criciúma, jogando dentro de casa, o que pode elevar um pouco o fator da moral da equipe visitante para esse confronto. Mas aqui, a nível de peças, a nível individual, nome a nome, eu vejo o Novo Horizontino tendo mais cartadas, tendo mais peças para resolver ou mudar a cara do jogo, apesar de não me agradar muito do nome do Humberto Louser, preferi o nome do Eduardo Batista. Aqui eu vejo talvez um tom acima para o Novo Horizontino nesse jogo, principalmente se a gente pega o recorte das 3 primeiras rodadas da Série B. Fique à vontade para deixar a sua opinião, a sua avaliação, se quiser contrariar também. Falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essas partidas com imagem. Deixa eu até voltar aqui. Os jogos dessa segunda-feira. Um deles, Amazonas e Avaí, que acontece às 18 horas na Arena da Amazônia, em Manaus, vai ser transmitido apenas pelo grupo Disney, ESPN ou Disney Plus. Não sei ao certo se vai passar na ESPN, mas no Disney Plus todos os jogos tem por lá. Tem também Novo Horizontino e Criciúma às 19 horas no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, também pelo grupo Disney, exclusivo do grupo Disney. E na segunda-feira, 21 horas e 30 minutos, o Remo contra o Coritiba no Mangueirão, também exclusivo do grupo Disney. Na verdade, olhando para esses últimos jogos da rodada, apenas Atlético Goianiense e Cuiabá vai ser transmitido pelo Kawai. Todos os outros jogos desse restante da 4ª rodada é exclusivo do grupo Disney. Deixa a sua expectativa, o que você está aguardando para os jogos, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal também para mais conteúdos como esse. Repetindo, aqui eu vejo uma tendência talvez de um Novo Horizontino levando a melhor, aqui eu vejo uma tendência talvez da equipe visitante levando a melhor, e aqui eu não consigo criar tendências. É um Remo que pode replicar o que fez contra o América no Mangueirão, e dessa forma seria muito forte contra o Coritiba, que vem de um resultado ruim jogando no Couto Pereira. Deixa a sua avaliação, deixa o joinha se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.